Eu entrei em jornal para aprender a escrever, para escrever livro. Eu passei para propaganda para continuar aprendendo e hoje eu continuo fazendo livro para aprender a escrever livro. Família simples, né? Uma gente da terra. Meu pai era um pequeno proprietário rural, minha mãe costureira e uma gente muito voltada ali para a terra, para aquela comunidade. E que, no entanto, era uma gente muito criativa. Meu pai sabia e sabe ainda, ele está vivo aos 84 anos, né? Sabia fazer tudo, né? De carro de bois a casas, a gaiolas. O primeiro passarinho que eu tive na minha vida foi produto de uma gaiola que ele fez, uma gaiola linda, parecia uma catedral, de tão bonita. E eu vivi nesse mundo, essa gente simples, uma gente da terra, mas sempre sonhando com as cidades, né? E um dia peguei a estrada e nunca mais parei de andar. Então minha vida foi assim, um pulo de séculos. Eu venho de uma realidade do século XVII, digamos assim, a civilização da enxada. Pulei para Lagoinhas, que já era o século XVIII, aí já tinha ginásio, tinha biblioteca, tinha isso, tinha aquilo, tinha luz elétrica, né? Rádio, estação de rádio. Na minha terra só tinha serviço de alto-falantes. E de lá para Salvador, que era o século XIX. Caí num jornal lá, para mim era o século XIX. E de Salvador, de avião para São Paulo, e aí caí no século XX. E o século XXI eu vou assistir aqui no Rio de Janeiro, seguramente no Arpoador. Eu diria o seguinte, a coisa mais fantástica da minha relação com a família foi essa. Na minha família ninguém me exigiu que eu fosse bonito, famoso, rico, importante, nada disso. Quer dizer, e isso para mim é de uma liberdade inacreditável. Eu não fui escravizado pela pressão da obrigação de ser bem-sucedido no que quer que seja. Isso me deixa muito à vontade diante do mundo. Mas eu descobri a escrita muito cedo. Foi na escola rural. E nos livros da escola sempre tinham poemas, trechos de romance, contos, crônicas. E eu fiquei fascinado com aquilo. E chegou uma professora de fora, eu nunca me esqueço dela, ela se chamava Teresa, que começou a me exercitar, a fazer uma espécie de curso intensivo de escrita comigo diariamente. Primeiro, ela me colocava para ler em voz alta aqueles textos. Até hoje eu adoro ler em voz alta e sempre que me chamam para fazer algum curso, para quem quer aprender a escrever, eu ponho todo mundo para ler em voz alta. Eu acho que realmente é o grande treinamento. Logo a fama daquele garoto que escrevia correu o lugar, né? E aí vinha um rapaz no dia da feira, ele estava apaixonado por uma garota e não sabia dizer por escrito o quanto estava apaixonado por essa garota e me contava de toda a sua paixão e eu tentava traduzi-la para o papel e fazia a carta dele, né? Depois a garota que recebeu a carta me chamava para eu ler a carta que eu mesmo havia escrito e para escrever a resposta. Eu confesso a você que eu levava um vidão nesse tempo, porque recebia os melhores direitos autorais de toda a minha vida, que eram pagos no dia da feira, em guloseimas,
fantásticas, né? Arroz doce, pão de ló, rosário de Oricori, quer dizer, era uma vida fantástica. Eu trabalhava na Última Hora de São Paulo em 1963. Estava um dia sentado na mesa da redação, tinha um mesão assim no meio da redação, e eu estava fechando a página de esporte da segunda edição. Fechar a segunda edição significava ir para o jornal de madrugada, e saía mais ou menos aí por volta de 13h. Foi uma mudança brutal, porque antes eu trabalhava na primeira edição, que fechava às 3 ou 4 horas da manhã. Às vezes 2, às vezes 1. E eu saía com a turma ali para a noite de São Paulo. Então essa mudança foi uma mudança que me deixou muito acabrunhado. E a mudança se deveu a uma espécie de castigo, porque eu pedi férias, ia para a Bahia, né, e tal, e não queriam me dar férias lá no jornal. E eu tirei férias na marra e fui. Quando eu voltei, me castigaram, me tiraram da primeira edição para a segunda. E estou lá, todo jururu, depois de fechar aquela página, quando chega uma garota, uma amiga minha, e diz assim: você gostaria de trabalhar em publicidade? Eu disse: mas o que é isso? Aqui esse anúncio, a gente no jornal achava que publicidade sujava a página, era uma coisa horrível, porque você chegava com uma matéria fantástica e o secretário da página dizia: você só tem uma coluninha aqui, porque o resto é aqui, ó, olha o espelho do anúncio. Então a gente ficava para matar o diabo que inventou os anúncios, né? E ela disse: não, mas olha, tem um amigo meu que está precisando de um redator numa agência assim, assim. E eu fui lá, uma agência chamada Interamericana. Para minha sorte, a minha primeira campanha de propaganda foi para vender um jornal. Eu saí de um jornal, entrei lá e me deram uma campanha. O primeiro pedido era fazer uma campanha de propaganda para o jornal O Estado de São Paulo. E essa campanha ganhou prêmio, ganhou vários prêmios. E aí, pronto, entrei e fiquei. Prêmio é aquela história, né? Quando a gente ganha, é justiça. Quando os outros ganham, é marmelada. Não, eu até hoje só ganhei um prêmio e meio, né? Porque ganhei um prêmio por um romance chamado Balada da Infância Perdida, de 1986. Ganhei o prêmio de romance do ano do Pen Clube do Brasil. E ganhei um meio prêmio com a tradução do Essa Terra para o francês. Eu digo meio prêmio porque o tradutor ganhou o prêmio, se chama Grand Prix Cultura Latina, e me mandou um cartão dizendo: metade desse prêmio é seu. Então eu digo que é meio prêmio, né? E nunca mais ganhei nada, e é possível até que nem venha a ganhar, né? E, para te falar a verdade, se ganhar eu vou achar legal, se não ganhar também não vou ficar chateado. São tantos os autores, tantos os livros premiáveis, né? Eu, na verdade, hoje eu cheguei a um ponto que já descurti qualquer possibilidade de correr atrás de glória, de sucesso, dessa disputa da nossa feira de vaidades. Tanta coisa boa para fazer no mundo, né? Tocar trompete como Miles Davis, violão como nosso Baden-Powell, piano como Tom Jobim, cantar como Caetano Veloso e Gilberto Gil, aquele que já disse: a Bahia já me deu régua e compasso. Mas, sobretudo, eu não sei não. Eu queria escrever mesmo, eu gosto mesmo de escrever. Porque a literatura, o romance, contém tudo isso. Música, cinema, teatro, tudo que você quiser tem no romance. O romance é um mundo de palavras que preenche muitos mundos. Na verdade,
eu acho que é o gênero nobre das artes, é o romance. Começa com a infância e tal, a coisa dos contadores de história do lugar em que eu nasci, onde a palavra escrita pouco existia e era um mundo rural. Um mundo rural e oral, quer dizer, tudo passava pela oralidade. As pessoas contavam histórias, cantavam histórias. E essas histórias entraram muito no meu imaginário. Depois foi a descoberta de Jorge Amado, a descoberta de Monteiro Lobato, de Graciliano Ramos, Raquel de Queiroz, Zelinho do Rego, dos romancistas russos. Aí tem a fase dos russos, dos franceses. Quer dizer, você vive passando por várias etapas na sua vida. Até cair em São Paulo, e em São Paulo descobri, de um lado, Guimarães Rosa, Machado de Assis e os norte-americanos. Aí eu me encantei muito com os norte-americanos. Há uns 3 ou 4 autores americanos que são muito marcantes para mim, que é, primeiro, a Suprema Trindade, Scott Fitzgerald, Hemingway e William Faulkner. Depois, o Truman Capote, que é um escritor que eu releio sempre. Eu acho que escritor que você gosta é aquele que você relê muito. De outro lado, nós temos o Machado de Assis e aqui pertinho tivemos um Jorge Luiz Borges ali na Argentina, que são, para mim, os que me tiram do buraco quando eu estou encrencado em matéria de estilo. Aí eu tenho que ler algumas páginas do Machado e algumas páginas do Jorge Luiz Borges para sair do buraco. Já houve um tempo que publicidade era visto como coisa do diabo, sobretudo por alguns colegas escritores. Alguns deles abominavam o fato de eu ser publicitário, o que para mim é uma atividade como outra qualquer. É uma atividade criativa como outra qualquer. Ela não é diferente de jornalismo, ela não é diferente de televisão, ela não é diferente de ser roteirista de cinema, ela não é diferente de nada. Ela é apenas uma coisa específica, ela tem sua especificidade e ela está ligada a esse rolo compressor capitalista. Ao final, tudo está, não é? Tudo. Você publica um livro, está atrelado a uma editora, que é uma indústria atrelada a uma atividade comercial, e que se você não vender nada, bye bye, meu filho, né? Vai plantar batata, que é melhor. Quer dizer, o fim de tudo é um resultado que você busca no trabalho. Se entra em publicidade, muita gente que falava mal também entrou nisso e não se adaptou. Paciência, né? Nem todo mundo se adapta. Por exemplo, televisão. Já me chamaram muitas vezes para trabalhar em televisão. Eu nunca encarei, porque eu acho que eu não vou me adaptar àquilo. Eu considero assim, esses caras, esses escritores que foram para a televisão, eu olho para ele como uns verdadeiros gênios, né? De uma capacidade inacreditável. Agnaldo Silva, para mim, que eu conheci como repórter, era repórter policial, era um excelente crítico de literário, inclusive. Poxa, ele foi trabalhar na televisão e se deu muito bem. Isso não significa que todos os escritores vão se dar bem na televisão. É a mesma coisa na publicidade. Eu ganhei muito com a técnica publicitária, como ganhei muito com a técnica jornalística. Em síntese, escrever, como tudo na vida, é a soma do que você vive, das experiências que você vive e o domínio sobre a técnica. Eu acho que é isso. Todos os artistas, né? Os que compõem, os que escrevem, os que fazem poesia, né? São meus ídolos. Claro, temos ídolos no futebol. Quem é que não tem um Pelé como ídolo, né? Um Mané Garrincha,
Quem que não vibra hoje com uma arrancada fantástica de um Ronaldinho? Não é? Como é que a gente não pode vibrar com as cestinhas do Oscar? E eu ainda peguei um país que tinha ídolos à beça, e eu, como repórter, via correndo atrás deles. Era o Maneco na natação, a Maria Esther Bueno no tênis, a Ademar Ferreira da Silva no atletismo, e Santos e Botafogo eram os dois times mais fantásticos do mundo, né? Pau a pau com o Real Madrid da época. Tem esses ídolos todos, como tem o meu pai, que é um homem simples lá da roça, e que para mim é um ídolo, né? Quer dizer, poxa, um homem que nunca tergiversou, um homem que sempre teve uma ética pessoal muito séria, que nunca ligou para dinheiro, nunca ligou para fama, para sucesso, e que nunca cobrou nada de mim. Quando eu era garoto, eu queria ser poeta, né? Eu escrevia uns versos que deixava debaixo do colchão, com vergonha dos adultos. Claro, eram uns versos de amor, desbragados, né? Por uma garota que não sabia que eu estava tão apaixonado por ela, né? E nunca soube, né? Quer dizer, ela soube recentemente por causa de uma entrevista que eu dei a um jornal de Salvador. E ela disse: seu cachorro, por que você não me falou? Se eu tivesse falado na época, né, você não teria essa reação. Né? Aí, queria ser poeta. Eu li os poetas, eu adorava Castro Alves, Gonçalves Dias. E dali fui embora. Tive minha fase até de JG de Araújo Jorge. Até avançar pelo mundo, descobri Vinícius, Drummond, Manuel Bandeira, Cecília Meirelles, João Cabral de Melo Neto, e todo mundo que veio depois, né? E os grandes poetas do mundo, Mayakovsky, que eu sabia todo de cor, Garcia Lorca, até chegar num T.S. Eliot. Eu queria ser poeta até que um professor de português no ginásio me disse o seguinte: ele viu umas coisas minhas escritas em versos e viu uns artiguinhos que eu andava escrevendo para o jornal do ginásio. E ele falou para mim: o seu negócio é a prosa, não é a poesia. Eu fiquei muito sentido com aquilo e tal, mas resolvi encarar a coisa de escrever prosa. E não me arrependo, embora continue amando profundamente a poesia e os poetas. Difícil dizer isso, porque eu acho que todos os livros, a gente gosta de todos, né? Acho que qualquer escritor, então, de preferência, é meio complicado para você mesmo dizer: poxa, eu sei que os leitores, cada um tem sua preferência, não existe unanimidade de leitor. A maioria tende para um romance chamado Essa Terra, mas ainda hoje eu encontro aí pelas ruas quem me diga que o meu melhor romance é o primeiro, Um Cão Voando para a Lua, né? Eu tenho uma preferência muito especial pelo primeiro, porque foi o primeiro, porque sem ele eu não faria os outros, né? Depois, o próprio Essa Terra, de tanta boa recepção que ele teve e tem até hoje. É um livro de 1976 e cada ano sai mais uma edição. Ele já está com 11 edições, já vendeu perto de 150 mil exemplares. Isso, um livro que não tem o menor compromisso com o mercado, digamos assim, e traduções em uma infinidade de países. Bom, é um livro que me agrada. O mais recente, o Táxi para Viena da Áustria, é um livro também muito bem falado e muito bem aceito. Eu gosto, porque é o meu livro do Rio de Janeiro. É o meu livro, assim, realmente numa esquina de Ipanema, e com toda essa confusão aqui desse pé de morro, digamos, toda essa questão dessa cidade exilada na urbanidade, né? Agora, depois disso eu já mandei mais um livro aí para a rua, que se chama Centro das Nossas Atenções,
E um que já recebo telefonemas de um ex-colega de ginásio lá de Alagoinhas e que mora em Niterói, para me dizer o seguinte: é o melhor dos seus livros. Eu digo, poxa, mas esse livrinho pequenininho que eu fiz de encomenda e tal. Aí, em vez de eu ficar alegre, eu fiquei até triste, né? Disse, como esse livrinho aí, estão achando que é o melhor dos meus livros? Não pode ser. Mas, bom, está deixando uma boa impressão, né? Bom, eu fui criado dentro da religião católica, né? Apostólica e romana. É toda aquela história, né? Primeira comunhão, tal, ir para a missa, ir para o catecismo. Mas tive minha fase de me rebelar contra a religião e achando que não tinha nada a ver e tal. Na verdade, eu não sou religioso, mas acho que a religiosidade existe no ser humano, é uma coisa que realmente existe e é muito profunda. O triste é você ver hoje a comercialização dessa religiosidade que é humana, né? É tanto explorador disso, né? Então eu não saberia te dizer concretamente assim, eu acredito em Deus, né? Não vou te fazer uma afirmação bombástica dessa, nem a outra que seria mais bombástica ainda, não acredito em Deus, né? Baiano e brasileiro, paulista, carioca e estrangeiro. Antônio Torres é um lutador, né? Dizia o escritor inglês D.H. Lawrence que ele não queria que Deus nem a providência o ajudasse. Ele era só um lutador. Mas eu sou um brasileiro e preciso que Deus e a providência me ajudem. E principalmente vocês, os leitores. Tudo que eu quero, no fundo, e aí talvez te responda a pergunta anterior, a outras perguntas que você me fez ao longo dessa entrevista, eu acho que eu queria me tornar uma pessoa, né? Uma pessoa legal e um bom escritor. Quer dizer, conseguir, dentro das dificuldades de vida que todo mundo aqui tem, dentro dessa complexidade toda desse final de século, dos desvios todos que o mundo está tomando em relação à literatura, por exemplo, eu acho que conseguir escrever já é uma coisa muito boa em si mesmo. Quer dizer, já é uma vitória pessoal. Quando eu vou, faço meu trabalho, eu me sinto muito bem.